Capítulo 108. O jardineiro fica feliz ao ver que ela recuperou os sentidos. Isaura está com a vista turva e diz não estar enxergando direito. Malvina afirma que ela melhorará logo e que Belchior lhe fará companhia. Leôncio se irrita e se retira. Assinhá avisa que mandou preparar uma canja e deseja melhoras. A escrava agradece. Serafina conta para Violeta que a mãe dela, Dália, era mais famosa desta casa, mas que um dia decidiu ir para a corte com seu amado e foi enxotada após ele saber que estava grávida. Helena comemora a chegada de Rosa e diz que não estará mais sozinha nesta casa. Rosa pede perdão de joelhos, mas Sebastião a chama de ingrata. Ela afirma que só fugiu porque a chamava de burra. A caçula abraça a irmã e elas se unem. Martinho conta que a encontraram na descida do quilombo, junto de André, mas o negro conseguiu fugir levando o dinheiro. Gioconda diz ser bem feito, por não tolerar o capitão do mato, e o xinga. Martinho diz não ter culpa de sua família se meter com escravos. O coronel diz que depois acertarão as contas, pois, neste momento, está com visita. A matriarca conta que Raimundo atirou no conde e que aqui se faz, aqui se paga. Serafina diz que a parteira a levou para o orfanato, mas que não resistiu e a tomou para criá-la. Mas, quando voltou, Dália fugiu para que não pudesse ser encontrada. Leôncio teme se contagiar, mas Malvina debocha, dizendo que há pouco ele afirmava ser apenas manha da escrava. Ele diz que precaução não faz mal a ninguém, mas Assinhá responde que ele está planejando enfraquecer a escrava para tomá-la para si. Ele afirma que não seria capaz de fazer isso, pois ama a esposa verdadeiramente, e conta que estão casando a jovem com um jardineiro para se livrarem dela. Ela fala que ele não se aproveitará da doença de Isaura para fazer mal a ela e tranca a porta para que ele não a deixe sozinha. Ele diz que não tolerará essa arbitrariedade da esposa, mas ela afirma que a chave caiu. Ele diz que a encontrará independentemente de tudo e a beija. Ele a elogia, dizendo que a ama bastante. Os dois se entregam. O malvado comemora seu desempenho na cama e ela confirma, dizendo que ele sabe bem o que faz. Ele pede a chave, mas ela afirma que a escondeu em um local bem secreto. O capeta diz que não poderá ficar a noite inteira trancado ali, pois necessita ir ao banheiro, mas Assinhá afirma que o urinol está debaixo da cama e que ele pode usá-lo. Ela se recolhe para dormir. Serafina diz que um dia encontrou Dália e que passou a escrever, mas não queria que seu marido soubesse seu passado como Florzinha. Violeta diz não querer nunca conhecer essa mulher e afirma que a dona da casa é sua verdadeira mãe, pois a criou. Serafina afirma que ela terá de partir para conhecer a mãe, pois a mesma ficou viúva e deseja vê-la. A meretriz diz que não quer o dinheiro desta mulher, mas sim continuar vivendo ali. Serafina afirma que ela é a única herdeira e que todas as propriedades estão em seu nome. Rosa diz que queria saber se seu pai a amava verdadeiramente, mas Helena conta que ele estava suspirando por sua falta. A escrava diz que agora só falta lhe dar o dote. Sebastião questiona se ela realmente precisa ir tão cedo, mas Gioconda afirma não querer preocupar seus filhos. O coronel pede que ela prometa que terão algumas horas só para eles, e ela se enche de vida e promete. Ele sussurra que aguardará ansiosamente. A matriarca se despede e diz que levará notícias de todos para seus filhos. Helena e Rosa se despedem. Sebastião a acompanha até a carruagem. Rosa questiona se seu pai está apaixonado por Gioconda, e Helena afirma que sim. Paulo pede que pensem no que fazem no dia a dia, mas as duas não dão a mínima para a opinião dele e desdenham. Henrique diz estar se sentindo muito mal. Bernardo aconselha que ele esqueça Isaura. Moleca aprova o conselho. O mocinho diz que faria de tudo para esquecê-la, mas infelizmente não consegue. A jovem diz que a escrava é muito esperta em se fazer de difícil para deixar os homens loucos. O mocinho desejaria que ela mofinasse por seu amor, mas sabe que isso nunca acontecerá. Bernardo pede que ele encontre outra paixão. Moleca diz que a situação é crítica mesmo. Henrique diz que irá ao bordel para se entregar aos braços de Flordelis. Moleca diz que ele não está bem. Gioconda conta para todos de sua família a situação deplorável que estão impondo a Helena. Tomásia abomina essa ideia. Diogo questiona como o coronel permite essa situação, e Gabriel afirma que Paulo a quer tomar à força.
A matriarca diz que o médico é marido dela e que tem todos os direitos perante a lei, e afirma que o coronel exagerou nesse castigo. Diogo diz que seu consolo é saber que a amada está resistindo, mas Tomásia afirma que chegará um momento em que ela não terá mais forças. Gabriel diz que, se pudesse, acabaria com a raça do médico. Diogo diz que resolverá com Paulo de homem para homem. Tomásia afirma que ele deve fugir com Helena o quanto antes. Flordelis diz que seus sonhos são de uma moça virgem e ele confirma, dizendo entender bem. Eles citam um sonho perfeito. Flordelis afirma que ele brinca com seus sentimentos, mas ele diz que cumprirá tudo o que está prometendo. Gioconda afirma que é muito perigoso raptar a esposa, mas Diogo diz não ter medo. Tomásia diz que esse casamento nunca foi verdadeiro, mas Gabriel afirma que, pela justiça, o primo sairá como um raptor de esposas alheias. A matriarca teme que seu sobrinho seja caçado, mas a filha garante que a rota de fuga já foi arquitetada, enquanto o primo responde que já sabe a região de Core Salteado. Gabriel diz que será bastante difícil arrancar Helena da casa do coronel. Gioconda afirma que o coronel é capaz de fazer tudo para ter sua filha caçula de volta. Tomásia diz que o primo deve marcar o dia e a hora para fugir. Gabriel diz que será sua mãe quem marcará o dia e a hora. A condessa responde que ela é a única que tem acesso livre à casa do coronel, mas a mãe afirma que não se envolverá na fuga de uma mulher casada. Diogo súplica a ajuda da tia. Serrania cumprimenta todos e anuncia que fará uma festa para comemorar seu retorno. Todos aplaudem. Henrique diz que não faltará essa festa, e Serafina afirma que o coronel era bastante assíduo. Também diz que trará muitas atrações. Martinho e Aloísio dizem que não perderão por nada. As meretrizes pedem adereços novos para usarem na ocasião. A afilhada pede para ficar para a festa, mas a madrinha não permite, alegando que ela terá de ir encontrar sua mãe, enquanto pede que todos espalhem que ela está de volta e que acontecerá uma grande festa amanhã à noite. Malvina diz estar com pena da escrava por não ter melhorado nada. Isaura diz que dormiu mal, pois está sentindo muitas dores. A Sinhá pede que o jardineiro dê chá de hora em hora para a camada. Ele afirma que cuidará bem de sua noiva. Malvina diz que ela já deveria estar bem melhor e pede que não pense em trabalho, pois já colocou Marieta e Maricota em seu lugar. A Sinhá e o jardineiro contam que os proclames do casamento já estão prontos e que basta apenas a data para que a cerimônia aconteça. Malvina pede que não fale mais em casamento, pois este é o motivo da melancolia da escrava. Isaura diz que dormirá. A Sinhá diz que trará Paulo para examiná-la e pede que o jardineiro não saia do quarto para que Leôncio não tente nada. Álvaro cumprimenta Estela e agradece pelos cuidados que teve com sua mãe. Ela responde que fez por amizade e questiona como está Perpétua. O jovem diz que ela está bem melhor e que está repousando no quarto. Ele também cumprimenta os amigos. Geraldo conta como foi o retorno. Branca diz que a estrada é bastante enfadonha. Pedrinho chega avisando que Perpétua chamou o filho para ajudá-la a descer e cumprimentar as visitas. Geraldo aproveita para ir ao banheiro. Estela diz que está com medo de perder Perpétua, pois a mesma não merecia a febre amarela. Branca diz que Isaura merecia pegar essa doença. A mãe a repreende. A filha diz que quase a cegou, mas a mãe a adverte, alegando que é um ser humano. Branca afirma que se recusa a perder Álvaro para uma escrava e que, se necessário, a matará. Estela diz que sua filha jamais será uma assassina e diz ser muito egoísmo da parte dela. Sebastião impede que Helena se sente à mesa, pois o castigo ainda continua. Paulo diz ser para o bem dela. Helena diz que apenas estão lhe fazendo mal. O médico afirma que ela está lhe poupando de seu amor, e essa é a consequência. A jovem diz que até os mendigos da porta da igreja estão em situação melhor que ela. Ela súplica um pouco de comida, mas ele debocha. Ela o xinga e deseja que a dor seja a companheira dele. Ele debocha novamente e diz que nada adiantará enquanto ela não o tratar com carinho e respeito. Ela afirma que morrerá de fome, se for preciso, mas jamais o amará. Rosa diz que a cozinheira lhe avisou que está proibida de comer. Sebastião confirma, afirmando que esse será seu castigo por ter fugido. A escrava súplica que não faça uma maldade dessas.
Paulo e Sebastião começam a debochar das duas. Helena diz que se alimentará do amor que sente por Diogo. Rosa afirma que está morrendo de fome. Sebastião insinua que ela deveria voltar ao quilombo. A caçula deseja que os dois morram de fome. Rosa pede que seu pai não haja dessa forma, mas Helena pede que ela tenha dignidade. A caçula também afirma que jamais se sentará à mesa ao lado desse imprestável que tem como marido. Sebastião pede que trate bem seu marido. Helena diz que não é forma de tratá-las deixá-las com fome. Paulo e Sebastião debocham novamente, comendo pão de queijo. Leôncio diz que, do jeito que está, Isaura não terá como se defender. Francisco questiona se não será um jeito de enganá-lo, mas ele afirma que a sinhá não tem essa malícia toda. Malvina questiona sobre o que estavam falando, e o feitor afirma que está esperando, pois a carruagem está pronta. Malvina deixa claro que, se ele tentar ficar com a escrava, terá sua perdição assinada e também fará de tudo para não vê-lo novamente. O criado avisa que chegou uma mensagem do telégrafo para Álvaro e a deixa em cima da mesa. Branca vê que é da Condessa de Campos e diz estar com vontade de abrir. Estela pede que não viole uma correspondência alheia, mas a filha lê e vê que é uma confirmação daquela carta. Ela afirma que esconderá a carta o mais rápido possível e falsificará a letra de Álvaro novamente. Ela diz que ele não descobrirá e que é capaz de tudo para afastá-lo de Isaura. Perpétua diz ser um prazer reencontrá-las. Estela comemora a melhora da amiga. Branca diz que veio correndo de Campos assim que soube que ela estava doente e questiona como a ex-futura sogra está. A anfitriã agradece o carinho. Geraldo cumprimenta Perpétua e elogia a melhora. Ela agradece os elogios. Álvaro agradece a Deus por sua mãe ter melhorado. Estela diz que é impressionante, e Álvaro afirma que voltará a Campos para poder salvar Isaura e deixa claro para Estela que não desistirá da escrava por nada. Geraldo diz que esse amor arde em chama eterna. Leôncio diz que ela insiste em ameaçá-lo, mesmo ele demonstrando que a ama verdadeiramente, mas ela afirma que jamais acreditará em suas palavras e deixa claro que, se ele fizer mal a Isaura, ficará na Rua da Amargura, e se retira.